Essa aula faz uma análise do comportamento do impacto do investimento, consumo e poupança na renda nacional. Eu sou o professor Rubens Ramos e a aula tem duração de cerca de 11 minutos. Essa aula é parte de um grupo de 4 aulas, onde inicialmente vamos conhecer o comportamento de consumo, poupança e investimento, na sequência como se determina a renda nacional, o PIB do país, em função do padrão de consumo, de investimento e poupança, a teoria do multiplicador e, por fim, o que acontece com a política fiscal do governo. Essa aula é baseada na teoria desenvolvida por Keynes nos anos 30, a partir da equação fundamental de investimento igual a poupança, a definição do que é e o que não é investimento, as motivações de poupar e investir, e na sequência os impactos disso práticos da variação do investimento e no perfil do consumo das famílias. Nos anos 30, Keynes demonstrou que o investimento agregado de economia de um país tem que ser igual à poupança, isso de modo necessário. Ou seja, se alguém investe ou pega recurso emprestado para investir, é porque um outro alguém poupou uma quantia equivalente em termos nacionais. Assim, dado o nível de preço em um período e o nível de emprego, haverá um único nível de renda ou de produto, de PIB, onde investimento vai ser igual à poupança. Mas, se sabemos de modo fácil que poupança é aquela parte da renda que não é consumida, ou seja, poupança igual a renda menos consumo, o que é o investimento? Investimento aqui, quando falamos, é quando ocorre um aumento líquido de capital real da sociedade. Assim, não é investimento do ponto de vista da economia como um todo, alguém comprar um terreno, comprar ações. É uma mera transferência de ativos. Trocou-se dinheiro por terreno, trocou-se dinheiro por ações. Mas é investimento, por exemplo, construir uma casa. Porque a casa, após ser construída, terá um valor superior ao conjunto do que faz parte, o terreno e os materiais e salários pagos para a sua construção. Do mesmo modo, é investir, produzir e estocar produtos, que é um modo de acumular capital ainda não realizado. E também é investir a produção e aquisição de bens de capital e equipamentos, e os gastos também em melhoria de equipamentos que transformam capital em capital de valor maior. Um fato importante na análise econômica moderna é que, se na economia nacional investimento igual poupança, todavia, são atividades realizadas por pessoas diferentes por motivos diferentes. As empresas investem para aumentar a produção, aumentar o capital, mas quem poupa, em geral, são as famílias, as pessoas, por alguma razão qualquer, de não gastar no presente algum recurso. Assim, os motivos para poupar pouco têm a ver com as oportunidades de investimento das empresas. Mesmo que não haja onde investir, uma pessoa pode a si mesmo ainda querer poupar, ou seja, não consumir toda a sua renda no presente. Assim, embora pessoas diferentes e motivos diferentes levem a um investir e a outro poupar, no final, na economia moderna, teremos esse equilíbrio entre investimento e poupança. E um dos fatos que tem intrigado a análise estatística da economia é que o investimento tem variado ao longo do tempo. Varia ano a ano, varia década a década, varia ao longo do ano. De qualquer modo, investimentos dependem de oportunidades, de novas descobertas, novos produtos, novos mercados, nova população, maior produção e renda, ou seja, algo percebido pelo empresário como uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Depende então assim da expectativa desse empresário e da confiança que esse futuro vai se realizar. Por sua vez, também depende do grau de eficiência, do ganho esperado de investimento em alguma coisa, dado o seu retorno, comparado a outros investimentos. Vamos ver essa análise sobre a eficiência do capital em outro momento. E também parece que momentos específicos de troca de equipamento, de obsolescência, causam um aumento cíclico do investimento. De todo modo, o investimento possui variabilidade, depende de oportunidades e depende da expectativa e da medida do retorno do investimento sobre a comparação com outros ganhos, como, por exemplo, aplicar a juros. Este gráfico mostra o investimento em formação bruta de capital fixo no Brasil, que é a medida de investimento no PIB brasileiro, a cada trimestre. Vemos aqui que, em geral, o trimestre 4 do ano, o quarto trimestre, é um trimestre de menor investimento a cada ano. Então, o investimento começa a crescer no primeiro e segundo trimestre, estabiliza no terceiro e cai no quarto trimestre.
E ao longo dos anos, também vimos aqui uma variação do nível de investimento, que vai de uma faixa em torno de 19% a uma faixa em torno de 18%, no caso do Brasil, dos últimos 7 anos. Podemos ver então que isso mostra um pouco as oscilações também das expectativas e da perspectiva de ganhos em investir em alguma coisa no país nesse período. E do lado da poupança, vamos tentar entender como funciona a composição de consumo e poupança na renda familiar. Há muitos estudos realizados mostrando que quanto menor a renda de uma família, menos essa família poupa com proporção da renda. E, via de regra, família de rendas muito baixas, renda muito baixa, acaba por, na realidade, consumir mais do que ganham e levando uma vida de dívidas, ou seja, despoupando de alguém. Também, via de regra, há uma diferença na composição do consumo. Menor a renda, maiores gastos com alimentos, habitação, saúde, transporte, vestuário. Maior a renda, menor participação de alimentos e habitação. Habitação aqui é despesas com produtos para a residência, não a construção de imóveis ou reforma. E maior a aplicação da renda no consumo ligado a transporte, especialmente veículos, e poupança, que se transforma posteriormente, ou via de regra, em aquisição ou reforma de imóveis. Então, diferentes perfis de renda com diferentes proporções dessa renda em termos de consumo e poupança, e também na própria composição de que itens são consumidos pelas famílias. Temos aqui então um gráfico mostrando a situação no caso do Brasil, uma pesquisa do IBGE, denominada Pesquisa de Orçamento Familiar, mostrando como a alimentação e a habitação diminuem na proporção dos gastos das rendas mais altas comparado às rendas mais baixas, e como a poupança, ou seja, a parte não consumida, aumenta com a proporção da renda das famílias, quanto maior for a renda da mesma. E se trazemos para valores nominais de gastos de cada família com cada item de consumo, vemos que nas rendas mais altas, em algum momento, os gastos com alimentos estabilizam e os outros crescem. Em particular, também vemos que no topo do gráfico, a poupança não só aumenta em proporção, como vimos antes, como aumenta de modo significativo em quantidade, em valores. Compare-se esse valor com o das baixas rendas e vemos que boa parte então da poupança na economia nacional vem das rendas mais altas. Isso vai ter um impacto importante porque o investimento será dependente dessa poupança existente no país para que se realize o mesmo. O que o Keynes percebeu então foi que um aumento da renda da família ou da renda média de um país leva a um aumento do consumo em uma proporção menor que esse aumento da renda. Keynes chamou isso de propensão marginal a consumir, que seria a taxa de variação do consumo em relação ao aumento da renda, e analisou e propôs, e o que se avalia, que ele é menor que a unidade. Então, um aumento de R$1 na renda não produzirá um aumento de R$1 no consumo. E quanto maior for a renda, menor será o valor dessa propensão, dessa tendência a consumir em função do aumento da renda. Uma consequência disso é que, quanto mais rico a economia, quanto mais alto o padrão de renda, menor a propensão ao consumo e, por conseguinte, também menor o incentivo a crescer a economia, porque o investimento, a expectativa dos empresários é que a demanda não crescerá a uma taxa alta, dada uma redução do consumo pelo aumento da riqueza. E o paradoxo é que quanto mais poupança exista para investir, menos consumo há e acaba havendo, então, menos investimento. E temos aqui os dados estatísticos daquela pesquisa de orçamentos familiares do IBGE 96, que mostra o decréscimo da propensão marginal a consumir, quer dizer, a proporção, a tendência ao consumo em função do aumento da renda. Embora aqui tenha dado valores todos menores que 1, o que, por exemplo, seria esperado que faixas de renda de baixa fosse maior que 1, esse valor da propensão a consumir, quer dizer, consome-se mais do que se ganha. Todavia, vemos aqui que esse valor é declinante em função do aumento da renda. Quanto mais se ganha, menos se gasta como proporção da renda. Vimos então a teoria fundamental de Keynes sobre consumo, investimento e poupança, partindo da equação que investimento é igual a poupança, o que não é investir.
as motivações de poupar e investir, diferentes pessoas, diferentes motivos, a variação do investimento, expectativas, ganhos do capital comparado a outros, e como ocorre a repartição entre consumo e poupança por parte das famílias de diferentes perfis de renda. Vimos o conceito central aqui, que vamos avançar na frente, nas próximas aulas, que é o da propensão marginal a consumir. Esse conceito terá impactos importantes na análise do volume da renda nacional, do PIB, em função de um padrão de consumo e um padrão de poupança. Chegamos assim ao fim dessa aula da análise da renda, onde vimos o comportamento de investimento, consumo e poupança. Eu sou o professor Rubens Ramos.